Aleluias. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês podem vir mais para frente, para não ficar esse vácuo entre eu e vocês. Por favor. Isso, um corajoso levantando, três corajosos, 4 corajosos. Nós estamos num domingo de carnaval. Em razão disso, tem muita gente no interior. Pessoas estão viajando. Mas, amados, há algum tempo já eu descobri que o nosso culto não depende de quantas pessoas vêm ou de quem está do nosso lado. O nosso culto depende da nossa intensidade para com Deus. Um dos mais gloriosos cultos do Novo Testamento se deu entre Jesus e 3 discípulos. Quando ele se transfigurou e eles viram a glória de Deus na vida de Jesus. Então tinham 3. Muitas vezes tinha uma multidão enorme com Jesus. Mas aquele culto no monte, Jesus e os 3, Pedro, Tiago e João, foi o culto mais glorioso do Novo Testamento no ministério de Jesus. Então não depende da igreja estar cheia, da igreja estar vazia. Se alguém que você tem costume de vir, ter vindo ou não, de ser domingo ou não de carnaval, nada disso importa. Importa o nosso coração, importa a nossa disposição de se render ao Senhor e nossa disposição de ouvir Deus. Amém? Glória a Deus, você está pronto? Aleluias! Glória a Deus. Então abra, por favor, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Nós estamos iniciando um novo tema da nossa escola de crescimento. Esta manhã o tema é a recompensa da honra. Hebreus 11, 6. E na verdade, desde submissão e autoridade, vida de prosperidade e honra sempre toca. Sempre são temas que tocam um no outro. E eu creio que vai fechar esse tempo, esse ciclo de ensino da palavra a respeito de semeadura, de colheita, de como viver uma vida aqui nessa terra de modo a receber do Senhor seus benefícios. Esse tema de a recompensa da honra. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador. O nosso Deus é um Deus de fé. Diga, o meu Deus é um Deus de fé e é um Deus que recompensa. Ele é um Deus de recompensa. No caráter de Deus, na pessoa de Deus, existe essa característica. Este fato que Ele é um Deus de fé e Ele é um Deus que recompensa, que gosta de recompensar. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E é necessário, diga, é necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia em 2 coisas. É necessário que acredite em 2 coisas. Você vem ao culto, você vem cultuar o Senhor, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, você pega a sua Bíblia para ler. Toda vez que você se aproxima de Deus, toda vez que você dá um passo para Deus, é necessário que dentro de você creia em 2 fatores. Primeiro, que Deus existe, que Ele é Deus. Segundo, que Ele recompensa, Ele se torna galardoador dos que o buscam. Porque, amados, Ele não é o recompensador de todos. Embora em Deus esteja essa natureza, esse coração, a gente vai ver aqui nessa matéria que nós precisamos nos posicionar para ficar debaixo dessa cachoeira de recompensa. Deus quer recompensar, mas como é que eu desfruto dessa recompensa? Deus quer me dar, mas como é que eu recebo isso? Ele se torna galardoador de quem? Dos que o buscam. Então, todas as vezes que você vier buscar o Senhor aqui, ou você buscar o Senhor na sua casa, ou você abrir a sua Bíblia, ou você for orar, todas as vezes que você dobrar o seu joelho, ou levantar as suas mãos, todas as vezes que você se aproximar de Deus, creia que Ele é Deus, que Ele está ouvindo você, mas também tenha convicção
Tenha certeza que você vai receber uma recompensa apenas pelo fato que você está buscando a Ele. Aleluia! Diga que Deus maravilhoso é esse nosso. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Ele disse a Abraão: Abraão, eu sou a sua recompensa. É assim que nosso Deus se apresenta para nós, amados. Mas se Deus é a minha recompensa e Deus é bom, como é que eu faço para viver essa realidade? Como é que eu faço para desfrutar disso? Que tipo de recompensa Ele tem para me dar? São perguntas que nós vamos responder nessa matéria. Abra, por favor, em 2 João, o capítulo é único, 2 João, versículo 8. 2 João, verso 8. Epístola de João. Segunda Epístola de João, capítulo 1, verso 8. Diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, ou completa recompensa em outras versões. Porque galardão e recompensa é a mesma coisa. Então João diz, já velhinho, assim, eu acho que eu ia ser apaixonada por João, irmão, se eu vivesse na época dele. Porque pense para esse homem tão amoroso, cheio de Deus. Apaixonada no bom sentido, irmão, vocês estão entendendo, né? Homem de Deus, cheio de Deus, pregador do amor, cheio de conselhos preciosos. Parece que eu vejo como um vovô, sabe, que viveu muitos anos com Deus, ensinando para a gente. Vocês estão entendendo? Alguém que sabe o que está falando. Alguém que sabe o que está dizendo, cheio de autoridade no falar. Cheio de amor, cheio de interesse no nosso sucesso. Cheio de interesse na nossa vida. Cheio de interesse que você dê certo. E ele diz assim, olha, tome cuidado, para você não perder aquilo que temos realizado com esforço. Tome cuidado para que todo esforço, toda dedicação que eu tenho tido no cuidado de vocês, ele falando, que eu tenho servido, que eu tenho me esforçado para com vocês, para que isso tudo não seja perdido. Mas, ao contrário, para receberdes completo galardão. Então, vamos comigo pensar. Se existe uma recompensa completa, existe uma recompensa parcial, e existe nenhuma recompensa. Porque quando ele diz para você não perder tudo que eu tenho realizado com esforço, ele está dizendo que nós podemos viver nessa terra e não receber nenhuma recompensa. A gente pode viver e ter uma recompensa parcial, e a gente pode viver e ter uma recompensa completa. Diga: Deus quer que eu receba uma recompensa completa. Diga: o coração de Deus é um coração recompensador, galardoador. E Ele quer que eu receba uma recompensa completa. Diga: não parcial e nem nenhuma recompensa. Agora a Bíblia fala de 2 momentos onde a gente é recompensado. Um momento, muitos crentes entendem, concordam, que vai ser lá no céu, na glória. E isso é verdade, nós vamos ler alguns textos aqui sobre isso. Mas tem um outro momento que a Bíblia fala, onde nós recebemos recompensa nessa terra. E aí muitos sabem como receber a recompensa lá. Mas poucos sabem como receber a recompensa aqui. Então vamos começar por 2 Coríntios 5, verso 8 a 10. Vamos ver a recompensa depois que Jesus voltar, o que você partir para o Senhor, o que você morrer. 2 Coríntios 5, 8 a 10. A Bíblia fala de um momento em que nós seremos avaliados e nós seremos recompensados ou não. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis.
ou ser agradável ao Senhor, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia fala nessa matéria, a gente não vai entrar nesse assunto, eu só vou passar por ele. Mas o pastor Genival já comentou comigo que tem o desejo de a gente estudar em algum momento escatologia, onde nós vamos descer a esse assunto profundamente. Mas eu vou passar por esse assunto, dar uma ideia desse assunto para vocês. A Bíblia fala que vão haver 2 tribunais ou 2 tronos. O grande trono branco e o tribunal de Cristo. A gente leu sobre o tribunal de Cristo. O grande trono branco é um juízo para condenação. Se vocês prestarem atenção, Paulo fala no verso 8 que ele tem plena confiança e está pronto para deixar o corpo e estar habitando com o Senhor. O que é que ele está dizendo? Eu não tenho medo de morrer. É isso que ele está dizendo. Eu não tenho medo de morrer, eu estou pronto. Eu não tenho medo de morrer. E uma das características de que você nasceu de novo, que realmente o Espírito Santo habita em você, você tem o testemunho de que você é filho de Deus, é essa. Eu não tenho medo de morrer. Eu estou pronto. Eu estou pronto por quê? Porque eu sei que quando eu deixar esse corpo, eu vou habitar com o Senhor. E essa pessoa que nasceu de novo, ela não tem mais condenação para o inferno. Ela aceitou Jesus, os seus pecados estão perdoados. Ela está justificada pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por ela. Ela não passa pela condenação do inferno. Mas a Bíblia fala de outro tribunal, de outro julgamento, e chama de tribunal de Cristo. E Paulo diz nesse versículo que nesse tribunal cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vai receber o quê? Uma recompensa. Ou completa, ou parcial, ou nenhuma recompensa. Então, amados, o que você faz em relação à cruz de Cristo, o que você faz em relação ao sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário, o que você faz em relação ao sangue que foi vertido na cruz do Calvário pela sua vida, define onde você vai passar a sua eternidade. Onde? Com Deus no céu, no paraíso, ou você vai passar no inferno? O que você faz com a cruz e o sacrifício de Jesus? O que você faz quando você recebe o conhecimento e a revelação de que Ele morreu por você e ressuscitou para a sua justificação? Define o quê? Define onde você vai passar a eternidade. Agora, o que você faz depois que você nasce de novo, depois que você conhece Jesus, também define como é que você vai receber a recompensa quando se encontrar com Cristo no tribunal de Cristo. Porque a Bíblia diz claramente que cada um de nós vai ser julgado, vai ser avaliado segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, sua boca faz parte do seu corpo, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Suas mãos fazem parte do seu corpo, nós vamos ser julgados também pelo que nós fazemos. Onde nossos pés nos levam, o que os nossos olhos olham, até os nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós vamos ser recompensados ou não, de acordo com o que a gente faz nessa terra. Depois que você recebe Jesus, não é um julgamento para condenação. Eu quero que vocês entendam bem isso. Não há condenação para os que estão em Cristo. Então é julgamento de quê, irmã? De recompensa. Ou nenhuma recompensa, ou uma recompensa parcial, ou uma recompensa completa. Vamos ler outro texto para clarear. Romanos 14, 10 a 12. Paulo fala sobre o mesmo assunto. Romanos 14, 10 a 12. Vamos acompanhar. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Está falando de quem? De irmãos.
O que é que diz depois? Próximo verso. 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu quero que você continue comigo e abra em 1 Coríntios 3, 10 a 15. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Diga, cada um veja como edifica. Verso seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos parar um pouquinho. Se você ainda não está entendendo tudo, fique calmo. A gente vai entender até o final da aula, amém? Vamos lá. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo dizendo que ele, pela graça de Deus, colocou na vida dos irmãos um fundamento. E ele diz qual é o fundamento. Qual é o fundamento que ele põe na vida dos irmãos? Jesus. Esse é o único fundamento que pode ser posto para a salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Nenhum outro nome foi dado nos céus ou na terra pelo qual nós possamos ser salvos. Então, o fundamento da nossa salvação, o fundamento da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, o fundamento da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus é quem? Jesus Cristo. Então, ele põe o fundamento, ele anunciou Jesus para os irmãos. E aí ele diz, agora, cada um vai ver como edifica. Ele está trazendo uma figura de quê? De uma casa, de uma construção. Ele diz, olha, eu pus o fundamento na sua vida, o fundamento é Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento. Mas agora, cada um de vocês veja como levanta essa estrutura. Como levanta esta casa. Como constrói essa história com Deus. Como que constrói esse relacionamento com Deus. Como constrói, como anda nessa caminhada com Deus. Irmãos, estão entendendo? Quando a gente nasce de novo, o que é que acontece, amados? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus põe a nossa vida passada no mar do esquecimento e esquece de tudo. Ele chama a gente de um bebê espiritual. A gente começa de novo a nossa vida com Deus. Apagou, zerou. E aí o Espírito começa a instruir a gente, a orientar a gente, a guiar a gente, a atrair para a palavra, a atrair para a oração. Você tem o fundamento que é Cristo e você começa a levantar uma construção com Deus, uma caminhada com Deus. Você começa a colocar coisas sobre aquele fundamento. Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Amém. Então vamos continuar. Versos 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, verso 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, falando daquele dia do encontro com o Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A Bíblia está dizendo para a gente que na nossa caminhada com Deus, a gente pode construir na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, com materiais nobres ou materiais que se queimam quando passam pelo fogo. Agora eu quero a ajuda de vocês. O que vocês acham que é esses materiais nobres que a gente pode usar? O que é que fica? O que é permanente? O que é sólido? O que é eterno? E quando o fogo, que é o julgamento, passar, vai permanecer? O que é que vocês acham? Diga a palavra. Tudo que você constrói na sua vida, que é palavra de Deus, ela é valiosa. É ouro, prata, pedras preciosas. Toda vez que a gente caminha no princípio da palavra,
A gente constrói nossa vida com ouro, prata, pedras preciosas. Mas a Bíblia diz que a gente também pode construir com feno, palha e madeira. E o que é feno, palha e madeira? É que quando vem o fogo, ele se desintegra, se vai. Quantos, amados, quantos pensamentos, quantos princípios, quantas ideologias humanas a gente às vezes usa para construir a nossa vida e pauta a nossa vida nelas. Todas essas ideias e conceitos que a gente usa para levantar a nossa vida, para construir a nossa casinha, quando for passada pelo fogo, o que não é palavra vai ser queimado. Vou dar um exemplo muito simples. Existe, a palavra de Deus diz assim: perdoe, porque você foi perdoado. Use da misericórdia que você recebeu do Senhor e perdoe seu irmão. Mas também tem pensamentos, tem uma mentalidade, tem uma ideia humana que diz: ele não merece ser perdoado, eu não vou me rebaixar a isso, quem fez foi ele que vinha pedir perdão, se humilhe, senão eu não perdoo. Não é verdade? Eu não posso escolher que tipo de fundamento, que tipo de tijolinho eu boto na minha vida. Se eu vou pegar o tijolinho da palavra e vou colocar, e vou construir, levantar a minha vida naquele tijolinho do perdão, ou se eu vou escolher o tijolinho do orgulho para colocar, eu não posso escolher. Naquele dia, cada palavra, cada pensamento, cada decisão que eu tomei nessa vida com o meu corpo, vai passar pelo fogo. Ele vai avaliar. E o que vai permanecer é o que eu construí na palavra. Isso é que vai ficar de pé. E aí vai vir a minha recompensa. De acordo com o que eu fiz com o meu corpo nessa terra. Então, quando você recebe a palavra é o material que Deus tem para construir a sua vida e levar você até aquele lugar que Deus tem para você. Deus tem uma recompensa completa, Deus tem planos de paz, Deus tem coisas boas para você, Deus tem tudo preparado, tudo isso é verdade, mas como é que eu chego lá? Porque tantos não chegam. Por que tantos não chegam até lá? Porque a gente precisa escolher cada um como edifica a sua vida. O que é que eu vou fazer? O que é que vai fazer parte da minha vida? O que é que eu vou tomar para a minha vida? O que é que eu vou ter por precioso? O que é que eu vou usar na edificação da minha vida? Da minha estrada com Deus, do meu caminho com Deus, da minha vida com Deus. Eu escolho. Toda vez que Deus traz a palavra para você, Ele está te dando material. E aí você escolhe se você vai ficar com a palavra ou se vai ficar com feno, palha e madeira. Coisas aqui naturais. Coisas naturais que não servem, irmão, para levantar, para construir, para levar você até a vida que Deus tem para você, preparado para você, que Ele deseja que você viva. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Estão comigo ainda? Glória a Deus, vamos continuar. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá o quê? Galardão. Como é que permanece? Ele disse, quando é ouro, prata ou pedras preciosas. Se permanecer, se você edificou direito, você vai receber recompensa. Vamos continuar. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano ou prejuízo. Essa palavra dano é a mesma palavra que significa prejuízo. Mas esse mesmo será salvo. Por quê? Não é um julgamento para condenação. É para quê? Para recompensa. Vai ser salvo, todavia, como que através do fogo. Vai entrar no céu, vai viver com Jesus mais liso. Sem recompensa. Ele sofreu prejuízo. Todo o tempo que ele teve aqui nessa terra, que foi dado a ele, e eu quero dizer a vocês, que nosso tempo aqui é limitado. Não importa se você tem 13, 14, 15, 50, 80, o seu tempo é limitado. Todo o tempo que ele teve aqui nessa terra para construir alguma coisa, ele usou feno, palha, madeira. Ele usou a sua própria cabecinha, seus próprios pensamentos. Não, vou fazer desse jeito porque é assim que eu acho. Vou fazer daquele jeito porque é assim que eu acho. Não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Não, eu sou o dono do meu nariz, eu faço do meu jeito. Não, eu que mando na minha vida. Eu sou o autor da minha história. Eu li um dia desse um crente escrevendo isso
ontem no Instagram. O autor da minha história sou eu. Eu falei, misericórdia. Sim, se você resolver assim, você não perde a natureza de Deus, irmão. Você não deixa de ser filho. Só que vai acontecer com você é o seguinte: nessa terra que tem uma recompensa, você não recebe. E lá no céu, a recompensa de lá, você também não recebe. Porque quando passar a avaliação de Deus sobre você, porque o que é o fogo? Não é que vai queimar você, não. O fogo é usado para ver se aquela peça de ouro, de prata, de pedras preciosas é o que? É real. Se é verdadeiro ou se é falsificado, não é assim? Se quer purificar o ouro, faz o quê? Bota no fogo. O ouro é prejudicado pelo fogo? Não. A Bíblia está falando de uma avaliação, de um julgamento. De Deus esquadrinhando, avaliando o que a gente fez aqui. E Ele dizendo, olha, isso aqui é ouro, isso aqui é prata, isso aqui é pedra preciosa. Esse fundamento que você pôs na sua vida, vem da palavra. E é eterno, é permanente, não vai passar, tem galardão. Agora não, eu fiz do jeito que eu achava. Bom, meu querido, tudo bem, é dessa terra. Isso, é natural. Não serve, não recebe galardão. Amém? Vamos continuar? Agora eu quero que vocês abram em 1 Timóteo 4, verso 8. Se você está construindo até hoje errado, não se preocupe, porque com Deus tem um segredo. É mais importante o jeito que você termina do que o jeito que você começa. Então, se você até hoje, irmã, eu estou construindo errado, não tem problema, comece a construir certo hoje. E quando você chegar lá no seu final, você vai ter a recompensa. Amém? Então, vamos lá. 1 Timóteo 4, 8. Os irmãos estão entendendo? 1 Timóteo. Diz assim. É Paulo escrevendo para Timóteo, que era um ministro já do Evangelho, e ele era jovem. Paulo diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Deixa eu ver aqui, do verso 7. Eu quero que vocês vejam o 7 comigo. Segunda parte do 7 diz assim. Vou ler do começo, mas tudo bem. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Ele orientando a Timóteo como se conduzir na igreja. Aí ele entra na parte B. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aí ele entra no verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Vamos pensar comigo um pouquinho, meditar na palavra. Paulo está escrevendo para quem? Para Timóteo. Timóteo é o quê? Ele é um ministro. Mas é um ministro como João, velhinho? Não. Timóteo era um ministro do Evangelho bem jovem. E o que é que parece aqui nesse texto? Que Timóteo gostava de fazer o quê? Exercício. Concorda comigo? Que não é errado, irmão, não é pecado. Paulo está escrevendo para Timóteo, diz, Timóteo, eu sei que você gosta de exercício. Eu sei que você gosta de malhar. Eu sei que você gosta de puxar ferro. Eu sei que você gosta de correr. Alguma coisa ele gostava, que era exercício físico. Aí Paulo pega esse gancho do exercício físico para falar com Timóteo sobre outro tipo de exercício. É o exercício da piedade. Diga, piedade. Que palavra estranha que a gente não costuma usar, não é verdade? Mas piedade, irmão, significa... Deixa eu pegar aqui para vocês. Significa reverência, respeito, fidelidade a Deus. Ele está falando de uma vida comprometida com Deus, de uma vida de honra ao Senhor, de uma vida de entrega, de uma vida de respeito ao Senhor. E está dizendo que isso também é um exercício, que tem que ser exercitado. Ele está dizendo a Timóteo, Timóteo, você gosta de fazer exercício? Beleza. O exercício é proveitoso, mas para pouca coisa.
O exercício é proveitoso para a gente espairecer, é proveitoso para o nosso corpo ficar saudável, é bom, é proveitoso. Mas em relação ao próximo exercício que ele vai falar, é proveitoso para pouca coisa. Mas eu quero que você se exercite em um outro tipo de exercício. Qual é? O exercício da piedade. O exercício de ter uma vida de respeito a Deus. O exercício de ter uma vida de reverência a Deus. O exercício de ter uma vida de compromisso com Deus. O exercício de ter uma vida de fidelidade a Deus. Eu quero que você se exercite nisso. Por quê? Por quê? Para o bem da igreja local. Ele diz, por quê? Esse tipo de exercício é proveitoso para a vida que agora é e para a vida que há de ser. Esse tipo de exercício cristão, de disciplina cristã, ela tem proveito, ela tem lucro. Diga lucro. Diga é proveitoso para a vida que agora é e para a vida que há de ser. Tem muita gente achando que vale a pena curtir a vida aqui hoje, a vida que agora é, de qualquer jeito, e não vai ter prejuízo nenhum. Só que a pessoa vai ter prejuízo, porque ela perde o proveito do exercício da piedade, a recompensa dessa vida de piedade, a recompensa dessa vida de compromisso, aqui, agora e na vida que há de vir. Então tem muito crente, muito filho de Deus, muito santo, vivendo de qualquer jeito aqui na terra. Sem saber que se ele viver diferente, tem uma recompensa para ele. E sem perceber o dano que está sofrendo por não exercitar a vida dele na piedade. O que é isso, irmão? No compromisso que tem com Deus, na reverência que tem a Deus, na adoração a Deus, na fidelidade a Deus. Se você tomar uma decisão pessoal de pautar sua vida nesses princípios, se você tomar uma decisão pessoal de dizer, não, para mim, a minha vida com Deus é prioridade, a minha fidelidade a Deus é prioridade, a minha reverência a Deus é prioridade, a Bíblia diz que você vai ter uma recompensa agora, na vida que agora é, e vai ter uma recompensa na vida que há de vir. Amados, vou dizer uma coisa a vocês. Eu não estou disposta a viver essa vida sem desfrutar da recompensa que existe para mim. Eu não sei você, mas eu não estou disposta, porque essa vida já é difícil. Os tempos já são difíceis. Já tem pressão e tribulação por natureza, apenas por nós estarmos no mundo. Agora eu vou perder a minha vida, que são anos de vidas contados, vivendo de qualquer jeito, e sem recompensa, sem desfrutar da recompensa que um Pai amoroso, um Deus amoroso preparou para mim. Não. Diga eu também não. É uma decisão pessoal de cada um. É uma escolha, irmãos. É uma escolha. Agora veja, ele fala de exercício. Exercita-te na piedade. O que traz para a gente a noção de que exige você fazer um dia, outro. Amém? Ninguém se exercita sem uma continuidade. E toda vez que você vai começar a fazer um exercício, o que é que você sente? Dor. Porque não está acostumado. Então pode ser muito difícil para você, talvez alguém que está aqui dizer, não, irmã, não é difícil demais para mim. Você não me conhece não, você só me vê na igreja. Lá fora é outra coisa. Lá fora eu vivo outra vida. Mas é um exercício. Você decide começar a ter uma vida que honra, que reverencia a Deus. E Deus mesmo vai se incumbir, Ele vai se responsabilizar por trazer a recompensa. Porque Deus não falha. Amém. Aleluias. Diga glória a Deus. Há uma recompensa, irmãos, para essa terra. Há um lucro nessa terra quando a gente vive com Deus, com integridade. Há lucro nessa terra quando a gente resolve ter uma vida de piedade. E existem vários
vários fatores na vida cristã que tem que ser agigantados, crescidos na nossa vida, trabalhados, exercitados, para a gente desfrutar de tudo que Deus tem para a gente. Fé é um fator, é uma verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não entende de fé, não conhece fé, você não consegue viver uma vida com Deus. É verdade. Perdão é outro músculo espiritual, eu posso dizer assim. Nós temos vários músculos no nosso corpo. Também tem vários músculos espirituais que têm que ser desenvolvidos. A sua fé tem que ser desenvolvida, é um músculo espiritual. O perdão na sua vida tem que ser desenvolvido, é um músculo espiritual. A bondade tem que ser desenvolvida. Mas a honra também é uma musculatura espiritual poderosíssima quando se trata de receber de Deus recompensas. Diga comigo, a honra é uma musculatura espiritual poderosíssima quando se trata de receber de Deus as suas bênçãos. Abra, por favor, em Marcos, capítulo 6, verso 1 ao verso 6. Marcos 6, 1 a 6. Deixa eu abrir aqui também. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Para onde Jesus foi? Para a terra dele, Nazaré. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Primeira coisa que eles viram foi a glória de Deus na vida de Jesus. Falou: uau, como é que pode Jesus pregar assim? Uau, como é que pode? De onde veio tanta sabedoria? E eles começaram a ver Deus na vida de Jesus. Só que aí depois eles entraram por um caminho de desonra, de tornar Jesus comum. Eles começaram a dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Eles não conseguiam honrar Jesus, apenas porque eles conheciam Jesus. Então, Jesus morou lá, jogou bola com os meninos deles. Jesus ajudou José a fazer... foi ele que fez aqui essa mesa da minha casa, a fazer a mesa do vizinho. Jesus viveu, irmãos, até os 30 anos, uma vida normal, até que ele deixou a sua casa e foi cumprir o ministério. Sem pecado, em obediência aos pais, em submissão aos pais, mas vivendo uma vida comum. Ele brincou com os meninos, ele foi estudar a Bíblia, o Torá, lá na escola dos judeus, ele ia na sinagoga, ele ajudava o pai nos trabalhos do pai de carpinteiro. Então, quando ele volta para Nazaré, para trazer a palavra do reino para os seus vizinhos, para os seus amigos, acontece uma coisa. Primeiro eles se espantam, porque agora Jesus estava ministrando e vivendo debaixo da unção do Espírito Santo e fazendo coisas maravilhosas e gloriosas. Porque a Bíblia diz que todo o mover do ministério de Jesus foi pelo Espírito. Ele dependeu do Espírito para falar, ele dependeu do Espírito para fazer. Então eles não conheciam aquele Jesus e se espantaram. Uau, como é que ele pode falar assim? Com que autoridade ele fala? Mas logo depois disseram: não, mas não pode. Ele é comum, ele é ordinário, ele é normal, é comum de nós. Ele estava aqui com a gente não conhece as irmãs dele, a gente não conhece os irmãos dele. E eles se escandalizaram em Jesus. É o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa.
Verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O que é que aquela atitude de desonra? Eles retiveram a honra em relação a Jesus. A honra que eles deviam dar, eles retiveram. Deus manifestou para eles a realidade. Eles viram. Eles sabiam. Eles falaram, uau, o que é que está acontecendo na vida de Jesus? Mas logo depois desprezaram ele apenas porque conheciam ele. E retiveram a honra. E qual é o resultado, irmãos, da desonra? É não permitir que Deus opere na nossa vida o que Ele quer fazer. A Bíblia diz que Jesus não quis ou diz que Jesus não pôde? Jesus não quis ou Jesus não pôde? Jesus não pôde. Por que Jesus não pôde? Ele disse, porque não havia honra. E honra é uma semente, irmãos. Honra é uma semente. E toda semente produz resultado. Então não honraram Jesus. Então ele não pôde fazer o que ele queria fazer, a não ser curar uns poucos enfermos, impondo as mãos. E Jesus saiu admirado. Disse, uau, digo eu. Quanta incredulidade. Amados, vocês percebem que eles receberam uma pequenininha recompensa, uma recompensa parcial, poucas pessoas curadas. O que Deus queria fazer? Uma recompensa completa. Deus tinha um plano maior para aquele dia, um plano maior para aquela cidade, um plano maior para aquele povo. Deus tinha curas milagrosas para aquele povo. Eu imagino Jesus, irmão. Jesus morou ali. Será que ele não conhecia o paralítico da cidade? Será que ele não conhecia o vizinho cego? O vizinho surdo? Eu imagino o coração dele. Ele já tinha andado por muitos lugares e com certeza curado muitas pessoas, a Bíblia diz. Mas aí Deus diz, ele volta para Nazaré agora. E ele vai, irmãos, pronto. Ungido de Deus, num ministério agora, com a determinação do Senhor para sair curando a todos os enfermos, curando a todos os oprimidos do diabo. Chega lá e porque não houve honra, ele não pode fazer os milagres. A honra, quando é retida, esse músculo espiritual que a gente tem que exercitar, quando a gente não exercita na nossa vida, e impede as bênçãos de Deus chegar, impede a gente de receber. Deus quer, mas não pode. Vamos pensar em um versículo que eu lembrei agora, muito evidente sobre honra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha longos dias e felizes dias, seja bem sucedido sobre a terra. É evidente. O que é que acontece se retiver essa honra? Se os filhos retiverem? Dias tenebrosos na terra e poucos dias na terra. Deus quer, Deus não quer. Não, mas Ele não pode fazer se a gente não semeia a semente certa. Amém? Então, amados, primeira coisa que a gente tem que perceber e aprender, que não é que Deus não quer, não é que Jesus não quer, é que a gente limita a recompensa pela honra que a gente dá a Ele, ou aqueles que Ele envia para nós. Amém? Vamos continuar. Vocês estão entendendo? Aleluia. Deixa eu ver aqui qual é o próximo versículo. Abra, por favor, em Isaías 9, verso 6. Por que eles não receberam, Vanessa? Por que eles não receberam Jesus? Tem várias questões, mas tem uma questão que eu quero trazer hoje. Amados, os judeus era o povo que tinha a promessa e ele ouvia o anúncio de Jesus. Em Isaías 9, 6 está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, falando da promessa da vinda de Jesus. Isaías é Antigo ou Novo Testamento? Antigo. Está falando uma promessa a respeito da vinda de Jesus. Um filho nos nasceu,
um menino se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os judeus esperavam um Messias, rei e governando, para tirar eles do jugo dos romanos naquela hora. Eles esperavam um Messias assim. Jesus é rei, Ele governa, mas o reino dele não tem aparência, não é visto. O reino dele está em nós. É certo que um dia ele virá e reinará sobre essa terra, mas o reino que ele veio trazer estaria nas pessoas. Amém? Então, os judeus queriam um Messias que viesse reinando, derrotando Roma, destruindo os inimigos e reinando. E quando Jesus veio como cordeiro, porque a primeira vinda de Jesus, ele vem como cordeiro, o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. A segunda vinda dele, ele vem como leão. Mas a primeira vinda dele, ele veio como cordeiro. Quando eles viram Jesus cordeiro, Jesus manso, Jesus tratando bem a samaritano que era inimigo, Jesus abençoando as pessoas, eles não queriam aquele Messias. Eles rejeitaram aquele Messias. Não era o que eles esperavam. Eles queriam o rei. Mas Jesus era rei, mas não de aparência. Então, amados, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes, e Genival já falou isso aqui algumas vezes, Deus traz para nós a nossa resposta, a nossa bênção, o presente que a gente precisa, num embrulho que a gente não gosta. Deus manda alguém para nos auxiliar, Deus manda alguém para trazer uma palavra, mas aí tem alguma coisa daquela pessoa que você não gosta, mas é a pessoa que Deus mandou para levar você para outro nível, para levar você para outro patamar em Deus, para te levar até a recompensa. Jesus era o enviado, o Messias de Deus para a humanidade, mas os judeus não gostaram, não tinha aparência, eles queriam pompa, eles queriam ver o rei, eles queriam a solução do problema deles para já, e rejeitaram o Messias por isso. Mas, amados, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E mesmo às vezes, quando a gente fala, poxa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, acho que devia ser assim, acho que devia ser assado. Mas se você sabe que aquela pessoa Deus colocou na sua vida, é o seu pastor, é o seu líder, é a igreja onde Deus plantou você, independente do embrulho, veja o conteúdo que Deus tem depositado na sua vida. Porque quando a gente consegue honrar isso, a recompensa chega, os milagres chegam, as respostas chegam. Porque, irmãos, no mesmo ambiente, às vezes é tão mais rápido para uns e para outros mais devagar. Depende da nossa resposta. A gente tem que dar essa honra à palavra que Deus ministra. A gente tem que agarrar e dizer, isso é de Deus. Não importa o vaso que está falando. Se é a palavra de Deus, eu não preciso ter simpatia ou antipatia por quem está pregando. Não importa o embrulho, irmão. Se o conteúdo é divino, eu recebo com honra. Porque essa honra que eu estou dando, essa reverência, essa fidelidade, essa entrega que eu estou fazendo ao Senhor, vai trazer para mim os benefícios da palavra, da presença dEle, do culto, da ministração que Ele tem sobre minha vida. Eu vou poder desfrutar, porque eu não estou retendo a honra. O canal para a bênção, para a recompensa está aberto. Amém? Porque toda vez que você vem buscar o Senhor, o que é que Deus tem preparado para você? Uma recompensa. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Toda vez que você vem buscar o Senhor, Deus tem recompensa para você. Toda vez que você dobre o seu joelho, Deus tem recompensa para você. Toda vez que você vem ao culto, Deus tem recompensa para você. E porque, irmão, uns cultos são melhores, outros não. Uns eu recebo, outros não. Primeiro, a gente não deve viver pela vista, por sentimentos. Então você não precisa se arrepiar ou chorar para o culto ser bom. Mas também tem uma coisa, o seu coração tem que vir carregado de honra
dizendo: Senhor, eu estou indo lá para te buscar. Eu sei que eu vou sair carregado de bênçãos. Tem que crer que Ele existe e crer que Ele é o quê? Um recompensador, um galardoador dos que o buscam. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amados, para todos os assuntos da nossa vida, Deus quer te ver bem sucedido. Para o jovem, na pessoa que você vai escolher para casar, no emprego que você vai ter, Deus quer que você acerte. Deus quer ver você bem sucedido. Para nós que já estamos mais avançados nas nossas novas decisões que temos para tomar, nas nossas finanças, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, na nossa criação de filhos, Deus quer nos ver bem-sucedidos. Ele tem resposta para você. A gente até pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Para cada pergunta que paira nas cabecinhas aqui, inclusive na minha, nas decisões que eu vou ter que tomar, nas escolhas que eu vou ter que fazer, Deus tem resposta para mim. E, irmãos, o acesso a isso tudo vem de um coração que honra o Senhor. Não é um coração religioso que recebe essa resposta. Não é um coração que vem bater o ponto na igreja, ou vem tocar por tocar, ou vem porque gosta dos irmãos. Não, a resposta, o acesso a essa resposta, a Bíblia diz qual é. É um coração entregue, um coração que honra o Senhor, um coração que reverencia o Senhor. Esse coração, ele vai receber a resposta, porque o canal está aberto, porque ele honra. Amém? Aleluia. A honra é uma semente poderosa. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler Lucas 5, verso 17 a 26. Lucas 5, 17 a 26. Jesus de novo. Veja, primeiro texto que a gente leu sobre Jesus, ele foi desonrado pelos seus, pelos vizinhos, pelas pessoas que conheciam ele. E nesse texto vão ser os fariseus e religiosos. Vamos ler. Ora, aconteceu o quê? Num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados. Quem estava sentado ouvindo ele ensinar? Fariseus. Quem mais? Mestres. Vindos da onde? De todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Irmãos, dá a impressão que a casa era bem grande. Tinha muita gente lá dentro. E tinha muita gente importante, religioso importante. Muitos fariseus. Se fosse hoje, ia ter apóstolo, bispo, padre. Todo mundo lá. E a Bíblia diz o seguinte: e o poder do Senhor estava com ele para quê? Para curar. Estava disponível o poder de Deus para curar naquela reunião. Disponível. Você concorda comigo que Deus é contra desperdício? Sim ou não? Quando Deus faz um milagre, ou proporciona um milagre, aquele milagre, por exemplo, da multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. O que aconteceu depois com a sobra? Ele mandou juntar. Deus não deu de desperdiçar nada. Então, antes de ler o final da história, você acha que o poder do Senhor estava com Jesus para curar? Para uma cura, duas ou muitas curas? Para muita gente receber. Amém? Mas para eu receber, eu tenho que fazer o quê? Honrar. Então, vamos continuar. Verso 18. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Verso 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. É aquele texto do paralítico. Eles pegam o paralítico, sobem no telhado, os amigos descem. Por quê? Porque estava cheia a casa. Vamos continuar. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Primeira coisa que Deus vai tratar com a gente, irmãos,
é o pecado na nossa vida, a gente tem que receber perdão. A gente tem que nascer de novo. Esse é o fator mais importante. Você pode estar na igreja e nunca nascer de novo. Como eu posso morar numa garagem e eu nunca vou ser um carro. O novo nascimento é uma mudança de natureza. Você se torna filho de Deus e carrega a natureza de Deus. Então ele viu aquele homem paralítico, mas ele viu que tinha algo mais importante para tratar. Primeiro ele disse: homem, os seus pecados estão perdoados. É a primeira coisa que você tem que resolver na sua vida. Eu vou resolver agora na sua. Os seus pecados estão perdoados. Continue, por favor. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Diga: o pensamento também conta. Na reunião, estava cheio de gente, Jesus ensinando, Jesus operando milagre, porque era um milagre, perdoar os pecados, só ele podia fazer, limpar aquele homem da imundície da vida dele toda, apagar aquilo, e acontecendo lá a glória toda, e tinha gente na reunião pensando errado, conjecturando, argumentando na cabecinha, isso e aquilo outro, não aceito, não concordo. Por que vocês estão pensando assim? Porque o pensamento também conta. Continue, por favor. Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Verso seguinte: mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Verso 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Verso 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Esse temor é respeito. Se o respeito vem antes, irmãos, eles podiam desfrutar também. Mas o respeito só veio depois que Jesus repreendeu e disse: epa, os pensamentos também contam. A gente tem que aprender a desfrutar das nossas oportunidades que Deus dá para a gente. Cada culto, irmãos, saia daqui, se você esquecer de tudo, grave isso. Cada vez que você for buscar o Senhor, num culto ou sozinho, lembre que Deus está pronto para te recompensar. Só entre naquele lugar com o coração certo, um coração de honra, porque você vai receber a recompensa. Mateus 15, verso 8. O que é honra? No original é a palavra time. Não sei pronunciar direito, é T-I-M-E, não é time, nem é time. No original se pronuncia time. E significa valorização. Diga valorização. Diga apreciação. Estima. Um olhar favorável. Algo valioso que tem preço de ouro. Algo que é pesado. Você leve em conta. E o que é desonra? Desonra é desconsiderar, não considerar respeito ou valor, tratar como o comum ou ordinário, algo com o qual a gente se livra facilmente, assim como o vapor. Se você está num culto e a palavra para você é como um vapor, você não absorve com honra, não recebe com honra, não deposita dentro de você, você perde aquilo. Mas se você recebe como ouro, como algo valioso, que você dá atenção, você sabe que é Deus, e você diz: eu quero minha vida assim, você está honrando.
Então, a gente honra quando a gente dá um peso de valor para aquilo ou para aquela pessoa. E a gente desonra quando trata como comum ou uma coisa que é como vapor. Coisa que vai facilmente. Vamos ver Mateus 15, 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que tipo de honra Deus quer, então? A honra do coração. A honra dos lábios é bajulação. A honra do coração é honra. Então Deus diz, olha, o povo me honra com os lábios, mas é só com os lábios, porque o coração está longe de mim. 1 Coríntios, por favor, 10, verso 1 a 12. Esse texto de 1 Coríntios 10, 1 a 12. É um texto escrito para os cristãos. Não é texto escrito para incrédulo. É um texto de repreensão, de exortação. É um texto que traz à lembrança o que os israelitas fizeram de errado para o nosso ensino. E é um texto que me chamou a atenção, porque fala dos 5 pecados que Deus odeia. Diga assim, os 5 que Deus odeia. Está no texto, a gente vai descobrir. 4, eu acredito que todo mundo aqui pensaria. Se eu dissesse, pensa aí um pecado que um crente pode cometer que Deus odeia. Talvez você pensaria um dos 4. Mas o 5º, talvez aqui ninguém pensaria. Nem eu mesmo imaginei que ele estivesse na lista dos 5 que Deus odeia. 5 erros que o povo de Israel cometeu, que fez eles não entrarem na terra da promessa. Vamos fazer o contexto, lembrar da história como é que foi. O povo de Israel estava no Egito sendo escravo de Faraó. Amém? Está todo mundo comigo? A Bíblia diz que lá no Egito eles clamavam ao Senhor pedindo ajuda e socorro. Pedindo a Deus que Deus visse o sofrimento deles. Pedindo a Deus que mandasse resgate para eles. Esse mesmo povo que clamou recebeu resposta. E a resposta veio na vida de um homem, com o nome de uma pessoa chamada Moisés. Deus envia Moisés para tirar o povo do Egito e levar para uma terra boa. Uma terra onde eles seriam livres. Uma terra que manava leite e mel. Beleza, maravilha, um presente de Deus para eles. Aí Moisés pega o povo e começa a caminhar com eles no deserto. No meio do caminho, o povo começa a errar, desonrar a Deus de tantas formas, que eles acabam perdendo a terra da promessa. Vocês lembram que Jesus, lá em Nazaré, ligou desonra à incredulidade? Vocês lembram? Jesus disse, eles não me honram, profeta não tem honra, senão na sua casa ou entre os seus. E depois disse que se espantou por causa da incredulidade deles. Então, desonra e incredulidade andam juntos. E foi assim também com o povo de Israel. Eles cometeram tantos erros que eram desonra ao Senhor, mas a Bíblia também diz que era a incredulidade deles e impediu eles de entrarem naquilo que Deus tinha prometido. Agora veja, Deus mandou a resposta? Sim. Deus mandou o milagre? Sim. Deus levantou uma pessoa para levar eles até a terra prometida? Sim. A terra era boa? Sim. Aqueles que oraram, receberam a resposta, entraram? Não. E a Bíblia vai dizer por quê. Vamos ler esse texto devagarzinho. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Vanessa, o que é que quer dizer isso? Está falando da nuvem que cobria o povo no deserto. Deus mandou uma nuvem para cobrir o povo e proteger do sol escaldante. Deus cuidou do povo no deserto o tempo todo. Deus deu um microclima para eles, uma temperatura agradável. De noite, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo. Então, ele está dizendo, olha, nossos pais, os antepassados, os irmãos judeus que saíram do Egito,
A gente não deve ignorar que todos eles desfrutaram de um milagre de ter a nuvem sobre eles, cobrindo eles. Todos eles passaram pelo mar aberto. Todos eles passaram. Todos eles viram Deus fazendo. Todos eles receberam a mesma palavra. Todos viram os mesmos milagres. Vamos continuar, verso 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Batismo significa imersão, ser mergulhado. E a Bíblia está dizendo que eles foram mergulhados tanto na nuvem quanto no mar. Não está falando do nosso batismo, está falando de outra época, diz respeito a Moisés. Vamos continuar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Como é o nome? O maná. Vamos continuar. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O que é isso? O que é que está falando? Não estou entendendo nada, não conheço o texto. Está dizendo o seguinte, que quando eles tinham fome, Deus mandava do céu um pão que caía do céu. E aquele pão representava o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E a Bíblia também conta que a rocha dava água, porque no deserto não tem água. Mas a rocha dava água para eles. E diz que aquela rocha representava Jesus também, que nos sacia a sede. Amém? Que nos dá uma água para beber. E quando a gente bebe essa água, nunca mais tem sede. Mas o que a Bíblia está dizendo, eles tiveram experiência com Deus. Eles viram milagres de Deus. Eles estavam num ambiente de provisão, num ambiente de milagre, num ambiente de glória. Vamos continuar. Você acha que esse povo tem tudo o que precisa para chegar no destino? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Será? Eu também concordo com você. Tudo o que precisava eles tinham disponível para chegar no destino. Verso seguinte. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Porque Deus não se agradou. Verso seguinte. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Primeiro erro deles. Cobiçaram as coisas do mundo, as coisas más. A Bíblia diz que eles tinham saudade do Egito. Diga, primeiro erro. São quantos que eu disse? São 5. Primeiro erro, eles cobiçaram as coisas más. Amados, você concorda comigo que diante de um Deus que está do seu lado, que põe uma coluna de fogo para te proteger, põe uma nuvem para te proteger, abre o mar para você, te dá maná quando você precisa, cuida de você, você olhar para trás, quando estava debaixo do domínio de Faraó, que representa o diabo, é uma desonra? Sim ou não? O que é que vocês acham aqui? Sim ou não? É uma desonra? É uma desonra. Eles cobiçaram as coisas más. Eles não conseguiam reconhecer que benefício, que privilégio eles estavam vivendo. Tem muitas vezes que a gente é assim, irmãos. Uma dificuldadezinha chega, um probleminha, uma coisa aconteceu que eu não gostei. E aí eu esqueço de tudo que Deus já fez por mim. E começa era melhor antes de eu aceitar Jesus. Era melhor quando eu estava no mundo. Era nada, você era escravo de Satanás, apanhava dele todo dia. Só porque tem um problema acontecendo agora, não é motivo para a gente cobiçar as coisas mais, não. A gente tem que aprender a confiar no Senhor, porque o mesmo Deus que abriu o mar para você, trouxe você até aqui. Quantas vitórias, se eu fosse dar um microfone para vocês, quantas vitórias vocês já viveram, quantas coisas que você diz, olha, parece como uma vermelha, era impossível. E Deus abriu para mim, eu cheguei até aqui. Veja, eu venci isso, eu venci aquilo. E o nosso coração tem que ficar guardado em Deus, para quando vir um problema, a gente não abrir a boca, irmãos, e dizer, era melhor. Não era melhor, Senhor, melhor é contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, melhor é contigo.
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que seja escuro, tenebroso, Senhor, tu és a minha luz. Ainda que os montes se abalem, ainda que os montes caiam no seio dos mares, ainda que as águas rujam e tumultuem, o Senhor está comigo. Não temerei. Amados, isso é um coração de honra. Por isso que a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o Senhor. Ele até errou, irmãos, errou feio, mas ele tinha honra no coração para com Deus. E ele passou por muito perrengue na vida dele antes de ser rei, antes de chegar na promessa, mas ele honrava ao Senhor o tempo todo, nas suas canções, na sua palavra. Então a primeira coisa é não cobiçar o que é mal. Não olhe, irmãos, para a vida do ímpio com inveja. Não olhe. Ah, mas ele tem isso, tem aquilo. Se ele não tem Jesus, ele é pobre e miserável. Porque você com Jesus é suficiente para você chegar mais longe do que alguém sem Cristo pode chegar. Em qualquer área ou lugar da sua vida. Jesus é suficiente para levar você mais longe. Jesus é suficiente para dar vitória nesse problema. Jesus é suficiente para trazer a provisão. Então não cobice o que o ímpio tem, ou a forma que o ímpio vive, ou o que o ímpio posta no Facebook, porque você não sabe se aquilo é verdade. Não sabe, irmãos. Aí eu vou cobiçar o corpo da mulher malhado lá, porque ela já teve 2 filhos e está toda enxuta. Eu não sei quanto tempo ela deixou aqueles filhos à toa para ficar na academia malhando. Quanto tempo? Qual prejuízo que ela tomou para ter aquela vida? Que tipo de entrega ela fez para viver daquele jeito? Aí eu vou estar cobiçando aquela vida. Não cobice o namorado da outra, não. Você não sabe o que ela tem que fazer para ter aquele namorado que tem aquele carro. Não cobice. Porque Deus sempre tem o melhor para a gente. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Verso seguinte. São 5, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ah, irmãos, eu acho que Deus às vezes ele tem bom... Aliás, eu não acho não, eu tenho certeza, nosso Deus tem bom humor. Se você fosse escrever esse texto, me diga, por favor, você dizia: não seja idólatra como alguns deles. Por quê? Fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Sim ou não? Não era isso? Aí Deus põe: porque assentaram para comer e beber e levantaram-se para divertir-se. E está falando de idolatria. Idolatria é tudo que você coloca antes de Deus na sua vida. Tem muita gente que está idolatrando a sua diversão, o seu bem-estar. Não me interessa isso, então não vou fazer. E nem pergunta: Deus, e o Senhor? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor tem para mim? É certo, irmãos, que eles se divertiram e adoraram o bezerro. É certo. O texto fala dessa ocasião, quando eles adoraram o bezerro de ouro. Mas o foco da revelação aqui é tirar o coração de Deus e colocar em qualquer outra coisa. É idolatria. Pode ser sua vida pessoal, pode ser sua reputação, pode ser seus filhos, pode ser uma vontade pessoal sua de fazer alguma coisa. Tudo nosso a gente deve entregar ao Senhor, e Ele tem que ser mais importante para nós do que qualquer outra coisa ou pessoa. Nem marido, nem filho, ninguém. Nem ministério, nem igreja. Deus vem primeiro em nosso coração. Amém? E o que Ele diz, o que Ele fala, o que Ele quer. Uma atitude de honra assim te leva para tudo que Ele tem preparado para você. Para aquela terra que Ele tem preparado para você. Então eles perderam, por quê?
Porque foram idólatras. Cobiçaram e foram idólatras. Vamos lá para o terceiro ponto. E não pratiquemos o quê? Imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Então, um dos 5 que Deus odeia é a imoralidade, que pode ser com atitude física do corpo, usando o seu corpo para relações sexuais ilícitas antes do casamento ou fora do casamento. É imoralidade. Também é imoralidade quando você se põe diante de um programa ou de uma tela de TV ou de uma tela de computador e se alimenta de pornografia. É imoralidade. Também é imoralidade quando você usa os seus pensamentos para fazer o que suas mãos ou pés não têm coragem de fazer ou não podem. Também é imoralidade, porque pensamento também conta. Lembra de Jesus? Pensamento também conta. Então, amados, a imoralidade é um tipo de pecado, é um tipo de desonra a Deus que te impede de chegar onde Ele quer que você chegue, na recompensa. Imoralidade não é um bichinho que você deve ninar, acariciar, porque ninguém vê, ninguém sabe, não. Imoralidade te afasta do projeto que Deus tem para a sua vida. Imoralidade é um pecado que você tem que rejeitar. Você tem que não tolerar. Tem que pedir a Deus nojo daquilo. Ter repulsa pelo que Deus tem repulsa. Dizer, Senhor, eu quero ter pensamentos limpos. Eu quero ter uma mente limpa. Controle remoto se chama controle remoto porque você pode controlar remotamente o que você está vendo. Então você tem que apertar o botão. Por isso que chama controle remoto. Então, amados, se você pensa, pode pensar, talvez alguém pense que não, está tudo bem, isso aqui não está me impedindo de nada. É engano. Isso está te roubando. Você está deixando de honrar o Senhor. Porque a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. E Deus tem ciúme de você. Do que você faz com o seu corpo. Com os seus olhos, com a sua boca, com os seus pensamentos. Davi disse um salmo que eu acho lindo. Ele disse, eu não porei coisa impura diante dos meus olhos. Quem decide não pôr sou eu. Eu não porei coisa impura diante dos meus olhos. E mesmo sendo casado, irmão, tem coisas que a TV passa que não é para eu assistir, não. O Espírito fala com a gente, desliga, muda. Não é porque eu sou casado e tenho uma vida sexual ativa que eu vou ver qualquer coisa, não. É sujeira, contamina. E o solteiro que quer aquela esposa 10 ou aquele marido 10, você tem que ser 10, meu querido e minha querida. Porque Deus não vai dar uma princesa para um porco. Porque o porco que viu porcaria o tempo todo vai querer fazer porcaria com a princesa dele. E ele vai dizer, não vai, esse não, minha filha. Porque está cheio de pensamento porco na cabeça. Então, vocês precisam entender, nós precisamos entender, que conta. Deus, não é que Deus está vendo para te punir, não, essa visão está errada. Deus está vendo, dizendo, eu queria te recompensar, mas não posso. Eu queria te recompensar, mas não posso, porque você está me desonrando. Como eu vou te dar o que está preparado para você? Como eu vou te dar o que está preparado para você? Não posso dar, não posso, por causa da desonra. Então nós estamos em 4, né? Ou 3? 3, né? Cobiça, idolatria e imoralidade. 4, vamos continuar. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Que pôr à prova é esse, irmã? Às vezes eu não entendia também. Pôr à prova é questionar o caráter ou o poder de Deus. Tem um versículo na Bíblia que permite que você ponha Deus à prova, que é na questão dos dízimos e das ofertas, que ele diz, traga os meus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e faça a prova de mim, para ver se eu não abro a comporta do céu, e derramo sobre você bênção sem medida. Só esse.
Deus não aceita mais nenhuma condição para a gente questionar o caráter ou o poder dele. Se fosse um termo mais natural, assim, peitar Deus, sabe? Não, Deus não aceita isso. Isso é desonrar a Deus. E eles fizeram isso. Deus tinha dado tudo a eles. Eles tinham comida, eles tinham pão, eles tinham água, eles tinham provisão, eles tinham cuidado. E eles começaram a dizer a Deus: Deus, mas estou cansada disso, o Senhor não pode. E começaram a pressionar Moisés, reclamando porque não tinham carne. Era só pedir carne, irmãos. O Deus que mandou pão do céu, será que não dava a eles carne sem eles precisarem provar a Deus, questionar o caráter, questionar a bondade, questionar a capacidade de Deus fazer o que disse que ia fazer? Chamar Deus de mentiroso? Não precisava, era só pedir: Senhor, estou com vontade de comer carne. E Deus mandou, irmãos. A carne chegou para eles. A Bíblia diz que eles comeram tanto, até ficaram tão cheios, que ficaram entojando. E veio o juízo, por causa daquela atitude de desonra, de questionar o poder e o caráter de Deus. 4, não é isso? Vamos para o 5. Nem o quê? Agora vocês vão ler para mim. Nem. Só o lado de cá. Nem. Agora só eu. Nem. Nem. Eita, nós. Murmuração é um dos 5 que Deus odeia. Reclamação, que a gente trata tão leve na nossa vida e sempre arranja uma justificativa para ela. A gente até entende imoralidade, idolatria, né? Sim, mas murmuração está na lista, irmãos. Não murmureis, porque alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, irmãos, murmuração ofende e desonra a Deus. Porque quando a gente murmura, a gente está dizendo a Deus que não confia nele, que vai dar tudo errado, que ele não vai dar jeito, que ele não tem como fazer. Murmuração é um pecado que ele anda afastado da gratidão. Se você é grato, você não consegue murmurar. Se você murmura, naquela hora você não consegue ser grato. Gratidão honra a Deus, exalta a Deus. Gratidão é uma qualidade, é um exercício cristão que honra o nosso Pai e nos abençoa. E murmuração é o contrário da gratidão. O grato não murmura, o que murmura não está sendo grato. Se na hora que você estiver murmurando, você conseguir parar e ouvir o Espírito Santo e falar: agradeça por alguma coisa, você começar a agradecer, você começa a se alegrar e deixa de murmurar. Pode testar. Quando você começar a murmurar, se você parar e começar a agradecer, você para de murmurar. Amados, a gratidão é uma virtude cristã que te leva até aquele lugar que Deus tem preparado para você. Amados, eu creio num Deus grande, num Deus que faz coisas grandes, num Deus que quer fazer o seu povo prosperar, que quer levar a gente para outro nível, na vida familiar, na vida ministerial, na vida financeira, na vida profissional. Deus quer você crescendo, avançando. Mas essas 5 pragas, esses 5 erros, afastam a gente da terra que Ele prometeu para nós. Não murmure, seja grato. Diga: eu serei grato. Eu serei grata. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Estas coisas lhe sobrevieram como que exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós aqui, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Diga aleluia.
Diga, é a palavra da salvação. Aleluia, irmãos. Quando Deus quer mudar a nossa vida, Ele traz a palavra. Porque Ele quer que você alcance, Ele quer que você chegue, irmãos. Saia desse problema, saia dessa angústia, saia dessa situação. Você encontra um lugar espaçoso. Então tem que praticar a palavra. Aleluias. Colossenses 3,15 diz o quê? Já estou quase terminando. Colossenses 3,15, vou ler aqui com vocês. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ou tenha a paz de Cristo o domínio, o controle do seu coração. Você não é desesperado, você não é louco, você não é desvairado ou desvairada. Você tem a paz de Cristo e ela domina o seu coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E o quê? E sede agradecidos. Irmã, estou sem paz. Vamos começar a agradecer. Vamos começar a agradecer e parar de murmurar. Porque você vai deixar a paz reinar no seu coração. E quem estava aqui na aula demonstrativa de quinta, ouviu a ministração aqui, dizendo que a gente não consegue ser guiado, agitado. A gente tem que parar para ser guiado. Então não é murmurando que você vai aquietar a sua alma, é agradecendo. Você agradece, a paz de Cristo toma conta do seu coração e a resposta do céu vem para você fazer aquilo que deve fazer para ter sucesso, ter solução para o seu problema. Aleluias. 1 Tessalonicenses 5:16-18, já estou terminando. 1 Tessalonicenses 5:16-18, diz o quê? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, amados, não é por tudo, é em tudo. Porque, amados, a pressão não vem de Deus, a tribulação não vem de Deus, a doença não vem de Deus, a falta não vem de Deus. Mas mesmo passando por essas circunstâncias, você deve dar graças em tudo, em toda circunstância, em todo momento, porque esta é a vontade de Deus. Que vontade? Que você dê graças. Não é o problema que é vontade de Deus, é que você dê graças que é vontade de Deus. Ah, irmã, eu estou com um problema sério financeiro, eu tenho uma conta para pagar. Segunda-feira não tem condição nenhuma de eu resolver isso. Em tudo dai graças. Senhor, eu te dou graças, Pai. Porque ainda que eu não veja solução, o Senhor é por mim, quem será contra mim? Tu és o meu pastor, nada me faltará. Em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque enquanto você dá graça, a paz reina sobre a sua vida. Você se coloca na posição de honrar o Senhor. E o que é que vem? A recompensa. Vem a resposta, irmãos. Mas se o problema vem e a murmuração chega antes da ação de graça, o que acontece? Eu perco, irmão. Eu perco porque Deus não pode entrar no negócio. Deus não pode entrar. Aí fica você e o problema. A gente perde. Mas se eu, ao invés de murmurar, eu dou graças, a paz de Deus entra no meu coração, Deus entra no problema, a recompensa entra no problema e eu ganho, eu venço. A resposta chega. Ele quer fazer. Se a gente honrar, a gente vai dar a Ele a oportunidade para fazer. Diga amém. Aleluias. Vou terminar agora, irmão, de verdade. Salmos 19, só vou ler com vocês. Do verso 7 ao verso 11. É um salmo de Davi, que mostra porque ele teve sucesso. Mesmo às vezes quando errava, ele não ficava prostrado, ele se arrependia e se levantava. Ele tinha um coração que honrava a palavra de Deus. Ele disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou simplices. Verso seguinte.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Verso seguinte. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verso seguinte. São mais desejáveis, ó a honra, são mais desejáveis do que o ouro. E ele sabia o que era ter ouro. Mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha a honra, irmãos. Verso seguinte. Além disso, por eles, pelos mandamentos, se admoesta o teu servo. Ou seja, Senhor, eu me submeto à tua palavra. A tua palavra me repreende. Pelos teus mandamentos se admoesta o teu servo. E em os guardar a grande recompensa. Amém. Vamos ficar em pé.